Olá, queridos irmãos, amigos e todos que estão agora assistindo esse vídeo. Nós estamos agora abrindo o culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Amém, Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e entregar esse culto em suas mãos, Deus. Ó Senhor, maravilhoso Deus, Pai. Obrigado, Pai, por mais essa semana que Tu nos destes, Pai. Pelos cuidados, Pai, pelas bênçãos, pelo sustento que tem nos dado, ó Deus. Ó Pai, estamos agora iniciando mais um culto a Ti, Pai. Que o Senhor possa estar aqui, Teu Santo Espírito possa estar trabalhando nesse local, em cada lar, em cada pessoa, Pai. Que cada pessoa possa sentir a Tua presença, Pai. Que Tu possas falar conforme a Tua vontade a cada um de nós, Pai. Receba os louvores, receba esse culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém. Jesus. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 46. Eu vou estar lendo dos versículos do 1 até o 10. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à terra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Grandioso Deus. Glória a esse poderoso Deus. A Ele exaltemos ao Seu Filho maravilhoso Jesus, que deu a Sua vida por nós. Declaramos que Jesus é o Rei, Ele está no meio de nós. Amém. Amém, Senhor. Declaramos que
mesmo que às vezes tenhas que passar por aflição. Jesus. Seja no calor do dia ou se a noite fria está, não temas, filho. Minha mão te guardará, assim diz o Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, no poder da oração, Jesus. E se você está agora precisando que o Senhor te ouça por qualquer tribulação, levante de onde você está e ponha-se de joelho, pois o Senhor ouve as nossas orações. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, Senhor Jesus. Eu creio no poder da oração. Nós temos visto, Senhor, essa semana tantos milagres. E temos a certeza que o Senhor pode fazer muitos. Ajoelhe-se e se entregue ao Senhor Jesus com este louvor, em adoração e oração a Ti, Jesus. Amém, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos em Ti, Jesus. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas.
por podermos crer, Jesus, que o Senhor é Deus do impossível. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora à palavra do nosso Deus. Paz a todos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor nosso Deus. Já tivemos aí um momento de louvor e adoração ao Senhor. Somos gratos a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua graça e misericórdia sobre nós. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra lá em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo número 14, você pode abrir a sua Bíblia aí e ler conosco aqui este texto da palavra. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos? Permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos, os perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E glorificar-me-ei em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia. Até aí. Vamos orar rapidamente. Deus bendito e amado, nós queremos louvar e bendizer o teu nome pela tua presença em nosso meio, pela tua graça poderosa, Senhor Deus, por sabermos, ó Deus, que Tu és o único Deus verdadeiro e além do Senhor não existe outro. Esse texto nos mostra, Senhor Deus, a soberania do Senhor, o cuidado do Senhor. Estamos aqui, meu Pai, neste momento para, ó Deus, meditar na Tua palavra e que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, falar a cada coração, Senhor, das nossas vidas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos assistem e que estão cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, esse texto eu coloquei como
tema desse texto, desta mensagem, refutando aos ataques de Satanás. Quando nós examinamos esse texto, podemos perceber a relação do povo de Israel com a igreja, no que diz respeito à perseguição empreendida por Faraó naquele momento. A igreja também passa por uma perseguição terrível por Satanás. Por isso que eu coloquei refutando aos ataques satânicos. Todo aquele que tem ou que passa a ter um relacionamento com Deus, ele será perseguido pelo inimigo, será perseguido pelo diabo, será perseguido por Satanás. Isso é fato, é real. Então não adianta. Se você buscou ao Senhor, passou a seguir ao Senhor, a servir a Deus, você será perseguido pelo mal. Podemos fazer a seguinte comparação, olhando o texto que nós lemos. Israel estava no Egito, em cativeiro, estava no Egito, mas não pertencia ao Egito, Tinha uma pátria prometida pelo Senhor. Assim também a igreja. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós temos uma pátria que está prometida pelo Senhor, para aqueles que perseverarem até o fim, que não desistirem nessa caminhada. E aqui a gente olhando o texto, podemos comparar o Egito com o mundo, onde Israel estava ali no cativeiro, servindo a Deus, mas debaixo de um cativeiro do Egito. Podemos dizer que Faraó é uma referência ao próprio Satanás, que persegue o povo de Deus, que persegue aqueles que servem ao Senhor. Oposição completa aos planos do Senhor. E podemos dizer que Israel, fazemos uma comparação com a igreja, foi tirada do cativeiro para servir ao Senhor. A igreja, nós, como igreja do Senhor, fomos tirados do cativeiro do mundo para servir ao Deus vivo, o único e verdadeiro. E podemos dizer que o exército de Faraó são os demônios que estão a serviço de Satanás para perseguir a igreja. E são muitos, são legiões que estão aí perseguindo a igreja do Senhor. Então, como a igreja, de que forma podemos vencer as investidas de Satanás? Por meio da palavra do Senhor, por meio da confiança no Deus vivo. Então, obediência a Deus é o primeiro passo. Obediência à orientação de Deus é o primeiro passo. A orientação do Senhor a Israel, ao tirá-lo do Egito, por exemplo, foi com o propósito de provar ao inimigo, primeiramente, que ele é o Senhor de toda a terra. Lá no versículo 1, ele diz isso, olha, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem em Pi-Hahirote, em Migdol, o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó vai dizer assim, olha, os filhos de Israel estão aí saindo, vão embora, e aí, nós vamos deixar essas coisas acontecer? Mas o Senhor disse, provarei a faraó que eu sou o Senhor, e serei glorificado em faraó. Então nós vemos aqui que não é diferente quando se trata da igreja, quando se trata daquele que serve ao Senhor. Deus levanta muitos líderes no meio do seu povo, pessoas capacitadas, para trazer a direção daquilo que Deus quer fazer, e nós vemos que o inimigo se levanta. O inimigo se levanta de uma forma terrível para poder tentar atrapalhar os planos do Senhor por meio de pessoas que foram levantadas pelo Senhor. Então, a primeira coisa é obedecer à orientação de Deus. E outra coisa, entender a vontade permissiva de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender, se não estivermos atentos a isso, que existe uma vontade de Deus. Aqui no versículo de número 4, diz assim, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Às vezes existem coisas em nossas vidas, na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que nós não entendemos porque que passamos por perseguições, passamos por lutas, passamos por tribulações. Mas eu sirvo a Deus, não era para estar passando por isso. Deus permite, existe a permissão do Senhor, Existe a permissão do Senhor até para nos provar e também nos fortalecer e nos fazer mais firmes na fé. Aqui quando o Senhor diz assim, eu endurecerei o coração de Faraó, Deus poderia falar assim, não, vocês vão e vão embora, porque eu não vou deixar Faraó aí. Mas ele fala assim, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele persiga vocês.
e ele vos perseguirá, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Tem um propósito. A vontade permissiva de Deus é para mostrar que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de tudo que existe. Então, ele poderia simplesmente impedir que Faraó avançasse contra o povo, perseguisse o povo. Mas ele tomou essa decisão de endurecer o coração de Faraó para que Faraó perseguisse a Israel. Então, nós entendemos que quando não há arrependimento dos atos cometidos, por exemplo, certamente existe a possibilidade de Deus permitir que certas ações do inimigo venham contra as pessoas para que haja ali um retorno ao Senhor, à vontade de Deus. Você está andando, está ali fazendo as coisas ali, andando, mas está andando de qualquer maneira, não está tendo uma vida totalmente entregue ao Senhor. Então Deus às vezes permite certas coisas para que haja arrependimento e a pessoa se volte ao Senhor. Então tudo tem um propósito do Senhor. Então entende que para conquistar a terra prometida, Israel precisou passar por lutas e perseguições. Precisou passar por isso. O versículo 11 vai dizer isso, né? Que aqui vai dizendo assim, ó. E disseram a Moisés, por que não havia sepulcros no Egito para que nos trouxesse para morrer nesse deserto? Entende o que acontece? Às vezes, para conquistar a terra, você precisa passar por lutas e perseguições. E momentos de dúvida, mas nunca deve duvidar do Deus Todo-Poderoso. Israel passou por este momento. Deus tinha um propósito na vida de Israel. Israel não entendeu o propósito do Senhor. Então, existem momentos que os fatos acontecem sem que entendemos o porquê deles, né? Mas sabemos que é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está no comando de todas as coisas. Costumo dizer que Deus tem algo a nos ensinar em cada situação. Sempre Deus tem algo a nos ensinar. Lembra de Jó? Jó passou por todo aquele sofrimento, toda aquela situação difícil, onde as pessoas hoje falam assim, eu queria ter a paciência de Jó. Mas Deus tinha algo a ensinar para Jó naquela situação. Então, em situações que nós passamos, nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor em tudo isso. O que Deus quer me mostrar em tudo isso. Qual é a vontade do Senhor na minha vida? Qual é a forma que o Senhor está preparando para que eu venha glorificá-lo mais ainda? Entendeu? Então, o texto diz o Senhor, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Assim como Faraó não desejava perder os seus escravos, nós sabemos que o inimigo também não gosta de perder os seus escravos. Quando a pessoa se entrega a Cristo, quando a pessoa recebe a Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, ele passa a ser um inimigo de Satanás. Porque anteriormente ele estava fazendo a vontade de Satanás. Quando ele estava envolvido nos vícios, nas drogas, nas coisas erradas, na prática do pecado, ele estava fazendo a vontade do diabo e não do Senhor. No momento que ele se arrepende de todos aqueles atos cometidos e ele se entrega ao Senhor, ele passa para o outro lado. E aí o inimigo passa a perseguir. Aí vem coisas, vem palavras, vem aquelas pessoas que reconhecem, mas você fazia isso, você fazia aquilo outro, mas você era isso, você era assim. Era, entendeu? Então o inimigo ele não quer perder os seus escravos. Isso é uma grande verdade. Então, veja bem a expressão que Faraó usou aqui no versículo 5 do texto que nós lemos. Ele diz assim, que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. Que é isso que fizemos? Essa é a expressão
de Faraó naquele momento, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Às vezes, não é ele que está fazendo, é a operação de Deus na vida do homem que faz a transformação. Então, portanto, ele vai sempre apresentar com ofertas, ele vai sempre apresentar com ofertas aparentemente boas, né? Mas que no fundo não passa de uma isca para aprisionar os descuidados. Satanás coloca iscas, né? Talvez na internet, né? Talvez em uma oportunidade inadequada, onde a pessoa fala, opa, é isso aqui. Às vezes é uma isca de Satanás para atrair de volta a pessoa que uma vez servia a ele e hoje está servindo ao Senhor. Então nós temos que estar muito atento. Então, irmão, costumes adquiridos lá, como os vícios, dentre outros, né? Com certeza ele vai tentar levar o homem convertido ao Senhor a praticar tudo isso novamente. Aqueles costumes, aquelas murmurações, aquelas práticas. E aí quando você começa a sentir que existe algo muito estranho por trás de tudo isso, você fala, não, isso não é de Deus, tem alguma coisa errada, costumes errados, né? Então, e como que a igreja pode discernir, né? Como é que a igreja pode discernir tudo isso? A partir do momento em que você percebe que existe algo estranho, né? Rondando você para levá-lo ao abismo, para levá-lo à prática do pecado novamente, é o momento de se despertar. Opa, peraí, isso não está certo. Não está certo, tem alguma coisa errada. Então nós temos que estar muito atento a isso. Então é necessário que a igreja se refugie no Senhor, né? O versículo 10b diz assim, ó: quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. Então, quando você percebe que Satanás está tentando alguma coisa, é o momento de clamar ao Senhor, refugiar no Senhor, né? Não podemos orar e deixar de confiar no livramento de Deus, né? A fé no agir do Senhor é que vai possibilitar o escape diante das perseguições do inimigo e das circunstâncias que ele levanta para nos levar à prática do pecado, né? Talvez demore um pouco mais. Talvez existe um momento que você fala assim, puxa vida, mas Deus não está respondendo. Aparentemente para Israel, Satanás estava na vantagem, mas não era. Existia a vontade permissiva de Deus diante de tudo aquilo, porque Deus queria mostrar algo para Israel. Então nós nunca devemos murmurar diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das lutas, das tribulações que muitas vezes surgem inesperadamente e muitas delas vêm com o intuito de nos provar. Aqui Israel começou a murmurar, né? O versículo número 11 diz que eles começam a reclamar. Veja bem o que diz aqui, ó. Disseram a Moisés, porque não havia sepulcros no Egito, para que nos tiraste de lá, para que morrêssemos nesse deserto. Começou a murmurar. Então, nós temos que ter muito cuidado diante de tudo isso. Na primeira dificuldade, o homem olha para trás e se esquece do cativeiro que estava vivendo, né? Isso nada é mais do que uma demonstração de que ainda não entendeu o plano de Deus. Mas quando eu estava lá no mundo, eu não passava por essa luta, eu não passava por essa dificuldade. Eu não sentia isso, não passava por isso. Nunca murmure diante de situações, porque em tudo isso nós temos que confiar no Senhor e esperar no Senhor. Amém? Então, se há no coração o desejo de viver novamente a vida passada, como aqui Israel, é melhor que a gente ficasse lá no Egito, porque sair desse jeito para depois morrer nesse deserto é melhor que ter ficado lá, né? Então, se existe no coração o desejo de viver novamente a vida passada, não houve uma conversão genuína ao Senhor Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas apenas houve ali podemos dizer assim, um provisório convencimento
O homem foi convencido de que estava nos caminhos do Senhor e não foi convertido ao Senhor. Então nós precisamos estar muito atento a tudo isso. Então, o que nós vemos aqui é que, diante dessa situação, o inimigo não vem despreparado para a batalha. O inimigo não vem despreparado para a batalha. Veja bem aqui no versículo 6, a tua destra, aqui no versículo 6, que diz assim, e Faraó apontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e do Egito para perseguir os filhos de Israel, pelo que os filhos de Israel saíram afoitamente. Então pode ter certeza de uma verdade. O inimigo não vem despreparado para a batalha. Ele prepara um exército poderoso para batalhar contra a sua vida, contra a sua decisão, contra a sua vontade de servir a Deus. E a fúria do inimigo é muito grande. Ele vem com fúria para destruir. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então ele vem realmente para destruir o povo de Deus. E se você é povo de Deus, precisa estar atento, né? Por isso que a palavra de Deus diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque quem tem que cuidar de nós é ele. E assim a Bíblia diz isso, né? E a Bíblia diz mais, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Pedro fala a respeito disso. Então, o inimigo ele não vem despreparado para a batalha, mas ele vem para destruir aquele que serve ao Senhor. Então, como enfrentar um inimigo que nós não vemos? Como resistir a ele? Nós sabemos que existe na esfera espiritual, né? Nós sabemos que os ataques de Satanás, nós não podemos ver, mas nós sabemos que eles estão aí. Nós sentimos os ataques. E como nós podemos enfrentar? A Bíblia nos ensina lá em Efésios 6, 10 e 11, diz assim, ó, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra essas astutas ciladas do diabo. Revestindo, fortalecendo no Senhor e revestindo na força do poder de Deus é que nos vai dar condições de resistir aos ataques do inimigo. Então, por isso que convocamos a igreja para o enfrentamento. Porque, como diz o texto de 2 Coríntios 10, 3, 4, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, para a destruição das fortalezas. Isso somente será possível por meio de fortes momentos de oração, clamor ao Senhor, busca a Deus, estudo da palavra, reflexão na palavra, colocando a palavra do Senhor no coração, né? Praticando aquilo que nós estamos lendo e vendo, né? Aquilo que Deus tem nos mostrado. Isso vai nos dar força para resistir aos ataques do inimigo. Então, a falta de discernimento impede de perceber a aproximação do inimigo. A falta de discernimento tem causado isso. Muitas pessoas não percebem que certos ataques é de procedência maligna, porque não tem discernimento para entender isso. Aquele fulano está contra mim, aquela pessoa está contra mim, eu estou sofrendo por conta disso. E muitas dessas situações são ataques de Satanás contra nossas vidas. Só podemos entender isso quando tivermos discernimento. Aqui, ó, no versículo de número 10, quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel. Então, não entenderam que o inimigo estava se aproximando.
nós podemos ver que Moisés era um líder que confiava no Senhor. A vida de Moisés era uma vida de um homem que temia a Deus, confiava no Senhor. A sua força, a sua esperança estava no Senhor. Então, se você é um líder que foi levantado pelo Senhor, com certeza você não vai se curvar diante das oposições do inimigo, né? Nem daqueles que estão descontentes, ingratos e murmuradores, entendeu? Porque o povo começou a murmurar contra Moisés. Olha, não existia sepulcros no Egito para que você venha nos tirar de lá, para que viéssemos a morrer nesse deserto. Então, o que nós entendemos aqui? O povo se levantou contra Moisés, né? Um homem que estava ajudando eles a sair do cativeiro, sob a direção de Deus. Então, Moisés não tinha que enfrentar a oposição de um, mas de dois grupos. Olha só que situação Moisés estava. Primeiro, ele teria que enfrentar a oposição de Faraó e o seu exército, e depois a oposição do próprio povo que ele estava ajudando, né? Se você é um líder em sua casa e está enfrentando dificuldades por conta da rebeldia, se você é um líder na sua igreja, se você é um líder no seu trabalho e você está enfrentando dificuldades por conta de rebeldia, murmurações, não se curve diante das afrontas, não se curve, mas seja determinado nas suas atitudes, pois o Senhor é contigo, assim diz a palavra. O Senhor é contigo se você proceder como Ele ordena. Então a gente vê aqui que o povo se levanta contra Moisés, né? E Moisés não se curva diante da murmuração do povo. Então a nossa postura como homem ou mulher que serve a Deus vai fazer compreender aqueles que não entendem, vão compreender perfeitamente que o verdadeiro Deus está conosco. É Ele quem tem nos dado as ordens para prosseguir. E assim Moisés fez. Agora, qual tem sido a postura de homens que são chamados de Deus e que estão à frente e às vezes não têm percebido isso? Muitas vezes estão aguardando uma mensagem que seja agradável, talvez aguardando podemos dizer assim, um elogio, né? Coisas que não condiz com aquilo que Deus ordena, segundo a sua palavra. Moisés não, Moisés aqui ele teve uma postura firme, né? Moisés teve uma postura firme diante da murmuração do povo. A palavra diz que Moisés aqui, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que Ele de hoje vos fará. Convicção de que Deus estaria agindo naquela situação. Então, o verdadeiro líder, chamado por Deus, ele tem a convicção de que o Senhor está no controle. Aparentemente, apresenta-se como de uma situação de derrota. Mas aquele tinha certeza. Estava o povo murmurando, estava Faraó vindo com a fúria terrível. Ele falou assim: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Convicção, aquele que serve a Deus e conhece o Deus que está servindo, ele tem convicção de que o Senhor está no controle. Ele tem convicção que ainda que a situação possa se aparentar como uma situação de derrota, ele está vendo a vitória porque ele crê num Deus que é todo-poderoso. Amém? Então, quando você pode fazer quando se sentir encurralado, né? Quando tudo parece que estará acabado, quando parece que não tem solução, é confiar no Senhor, né? Aí é que o Senhor manda o livramento, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10:13 que não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar.
Deus está no controle e Deus manda marchar. Aqui a palavra diz assim que quando o povo começa a murmurar, e Deus estava vendo, porque Deus está vendo todas as coisas. E aí o Senhor diz a Moisés, assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem do Senhor é para marchar. A ordem do Senhor é para prosseguir. É para confiar nele, independente da situação. Marchar e adiante. Deus prova a nossa confiança. Como marchar se não tinha para onde ir? Porque ali diante do povo apresentou o mar. O texto diz que estava o exército de Faraó atrás e na frente o mar. Olha só, encurralados. Imagine só a situação. Era para realmente provar a fidelidade e a confiança daquele povo. Deus poderia conduzi-los por outro caminho, onde não estivesse o mar. Mas o Senhor preferiu conduzi-los, tanto é que aqui o texto vai falar que o Senhor dá a ordem qual seria o trajeto a ser percorrido, Porque é quando ele fala aqui para Moisés que se acampem diante de Pihairote, em Migdol e o mar, Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Deus falou assim, vou colocá-los numa situação para provar a confiança desse povo. E ali estava o exército de Faraó atrás para destruir e estava o mar à frente. É uma situação, muitas vezes nós nos encontramos em uma situação semelhante à de Israel, diante de situações que nós passamos, e aí é onde nós precisamos demonstrar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Às vezes está o inimigo atrás, e às vezes lá na frente você não tem para onde ir. Às vezes você está encurralado, aparentemente. Mas aí você precisa olhar para cima. Você precisa elevar os seus olhos para o alto, como diz o salmista. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Então aqui nós precisamos, em determinados momentos, olhar para cima e saber que Deus tem o livramento tão necessário. Então, a gente muitas vezes podemos ficar, em momentos que nós podemos ficar paralisados, sem saber o que fazer, mas a ordem do Senhor não é para que ficarmos prostrados. A ordem do Senhor é para continuar, porque Ele está no comando, Ele está no controle, Ele está cuidando de nós, Ele está conduzindo as nossas vidas. Então a gente vê que existem momentos como Israel estava passando. Você não está vendo nada, mas Deus manda livramento. E os livramentos às vezes surgem e nós não percebemos que eles surgiram. Deus envia o seu anjo a favor de Israel, aqui no versículo de número 19. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Sabe uma coisa que nós precisamos entender muitas vezes? Que Deus envia o seu anjo em determinadas situações e nós não entendemos que assim é. Se não tivermos discernimento, confiança e crença no Senhor. Israel não sabia que o anjo do Senhor estava indo ali, à frente deles. Israel não sabia que Deus havia enviado o seu anjo à frente. E que depois, diante daquela situação, o anjo voltou para a retaguarda, para proteger Israel do ataque do exército de Faraó. Assim também na nossa vida, no nosso dia a dia. Existem situações que nós não imaginamos, que nós não entendemos. Mas existe ali a proteção do Senhor. Existe ali o livramento do Senhor. Existe ali o cuidado do Senhor. E nós só vamos ver quando nós passarmos por aquela nuvem de perseguição.
Às vezes Deus permite que coisas aconteçam para que possamos confiar mais e mais nele, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E a Bíblia diz aqui que o anjo do Senhor passou da frente e ficou atrás para proteger o povo contra os ataques do inimigo, porque o povo não tinha condições de resistir ao ataque de Faraó e seu exército. O povo estava desarmado, podemos dizer assim, e aquele exército totalmente armado. Assim é a nossa vida, muitas vezes, diante dos ataques do inimigo. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, como diz a palavra, mas poderosas em Deus contra todo mal, contra tudo que se levanta contra nós. As armas que nós temos são poderosas no Senhor. E aqui nós vemos um texto, eu não vou, depois você pode ler o texto com mais tempo, porque o nosso tempo é limitado, mas assim, a Bíblia diz que diante de tudo aquilo, né, o anjo se volta e a coluna se retira diante deles e se pôs atrás deles, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim, havia nuvem e trevas, contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. A nuvem clareava para Israel e escurecia para o exército de Faraó. Olha o cuidado de Deus. Coisa tremenda. Na história, nós nunca vimos algo semelhante. Israel teve o privilégio de presenciar coisas tremendas de Deus. E o texto diz assim, olha: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Que coisa tremenda que Deus fez. Quando Israel não via escape algum, de repente o Senhor abre o mar diante de Israel. Esse texto é muito tremendo, né? Deus abriu o mar e o povo passa o mar a seco. Olha que coisa impressionante. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe qual muro à sua direita e à sua esquerda. 2 murão, né, de águas. E o povo passando ali, no meio da terra seca. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, até ao meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultuosamente. Então, para você ver o cuidado de Deus para com Israel. Quando os egípcios pensavam que estavam em condições de avançar mais e mais, Deus criou um embaraço ali que os carros não conseguiam ir adiante. E aí o Senhor dá livramento, como diz aqui a palavra, né? Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então, toda aquela perseguição do inimigo contra Israel acabou no meio do mar. Às vezes o inimigo se levanta contra o povo de Deus, mas o povo de Deus precisa estar confiante no Senhor, crendo no livramento do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, assolando a humanidade e trazendo desespero. Amém? Eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade.
Só um momento. Muito bem. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelo cuidado dele sobre nós, né? Sabemos que é Ele que realmente cuida de nós diante dos ataques do inimigo, diante dos ataques de Satanás, diante dos ataques dos seus demônios. O cuidado do Senhor tem vindo sobre nós. Vamos orar neste momento. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque um dia estávamos no cativeiro, Senhor. Estávamos, ó Deus, servindo ao inimigo, ó Pai, por desconhecer a verdade da Tua palavra, por desconhecer a verdade dos Teus planos para nossas vidas. E, ó Deus, de um dia o Senhor nos tirou do cativeiro, o Senhor nos livrou, ó Pai, o Senhor nos resgatou, meu Deus, como o Senhor resgatou Israel naquele dia, Senhor, como o Senhor tirou aquela multidão de pessoas do cativeiro de Faraó, Senhor Deus. O Senhor também nos tirou do cativeiro de Satanás, Senhor Deus, e estamos aqui, ó Deus, na caminhada para a vida eterna, Senhor, na caminhada para a terra prometida que o Senhor nos prometeu por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tão grande livramento. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande, ó Deus, tão grande escape que o Senhor assim proporcionou a cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue abençoando, continue resgatando vidas, Senhor. Pessoas que estão aí participando conosco, Senhor Deus, talvez tenham estado no cativeiro de Satanás, Senhor Deus, mas que nessa noite, ó Deus, possa ouvir a voz do Senhor, possa ouvir, meu Deus, o chamado do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés e o povo, ó Deus, seguiu a ordenança de Moisés, que essas pessoas que ainda não se entregaram ao Senhor possam, meu Pai, nessa noite, Senhor Deus, tomar a decisão, ó Deus, de sair do cativeiro de Satanás para servir ao Deus vivo, Deus único e Deus verdadeiro. Nós te louvamos, nós te adoramos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você andou ou anda no cativeiro do inimigo, é tempo de sair desse cativeiro. É tempo de servir ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus verdadeiro. A Deus que tem nos abençoado, que tem o melhor para nós, tem promessas. Israel saiu dali e tinha uma promessa de uma terra prometida, terra que mana leite e mel, vivia comendo o resto no Egito e tinha a promessa de coisas boas. Assim também é na nossa vida. Quando nós estamos no mundão perdido, fazendo a vontade do diabo, estamos comendo restos, quando que Deus tem o melhor, Deus tem o mais importante, o mais precioso banquete. Então, se você está vivendo isso, saia deste mundo e sirva ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar um pouco mais. Nessa oração, eu gostaria de estar clamando ao Senhor pelos nossos irmãos que estão enfermos. Tem alguns irmãos que estão aí com o coronavírus, outros irmãos com outras enfermidades e outras pessoas estão sendo perseguidas pelo inimigo, nós sabemos disso, situações pelas quais estão passando no trabalho, talvez também com a família, mas nós queremos clamar a Deus por essas vidas. Se você está passando por isso também, esteja orando conosco neste momento, curve aí a sua cabeça, é mesmo? E vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, meu Deus, ainda na Tua presença, apresentar essas vidas, Senhor, que tem clamado, que tem buscado, que tem realmente, ó Deus, necessitado da Tua graça, da Tua misericórdia sobre eles, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os nossos irmãos, os nossos amigos que estão aí, Senhor Deus, enfermos por conta deste vírus, Senhor. Pedimos ao Senhor, entra com a Tua providência em cada vida, Senhor. Meu Deus, removendo, ó Deus, toda infecção, Senhor. Toda infecção do pulmão, Senhor Deus, toda infecção de qualquer outro órgão do corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor porque sabemos que o livramento vem do Senhor. Como nós vimos na Tua palavra, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem dá escape, é o Senhor, meu Deus, que livra dos ataques do mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada um, meu Deus, com Tua mão nesta noite, Senhor.
ó Deus, trazendo a cura, Senhor, trazendo realmente, meu Deus, a limpeza, ó Deus, de todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, faz tua obra nessas vidas, Senhor. Pessoas que estão aí clamando pelos seus entes queridos, que estão aí nos hospitais, estão aí, meu Deus, internados nas UTIs, Senhor Deus, mas que o Senhor esteja visitando cada um deles nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Deus que nós servimos, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Pessoas que estão clamando, ó Deus, porque está sofrendo as enfermidades, ó Deus, no seu corpo. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que é o Deus que cura. A cura está em tuas mãos, ó Pai. Em tuas mãos está a restauração da saúde, ó Pai. Em tuas mãos, meu Deus, está realmente, ó Deus, ó Deus, novo caminho, ó Pai. Ó, dá esperança, Senhor. Dá alegria novamente, Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua participação conosco. Continue buscando ao Senhor por meio dos cultos, por meio das meditações, porque você só tem a ganhar com tudo isso. Deus tem um plano especial na sua vida. Se você ainda não se entregou ao Senhor, não perca seu tempo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Com certeza você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Fica na graça e na paz do Senhor. Amém.